Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre como você pode investir o seu dinheiro. A gente vai falar também sobre os cuidados que devemos ter com a pele durante o inverno. O brasileiro é conhecido por não guardar dinheiro para o futuro e, quando faz, a maioria da população usa a poupança e desconhece as várias linhas de investimentos que existem. E a gente vai conversar agora com a economista Luciana Caetano, que vai explicar como você pode aplicar o seu dinheirinho. A poupança sempre apareceu para o brasileiro, né, como uma solução de economia para um investimento maior no futuro. Esse paradigma já está quebrado? Quando a taxa Selic, que é a taxa que remunera os títulos da dívida pública, quando essa taxa está muito alta, as outras aplicações financeiras acabam ficando mais interessantes, apesar de você ter uma incidência sobre elas do imposto de renda, do IOF, e elas também serem de maior risco, considerando que o governo não assegura acho que até R$70 mil, que é o que ele faz com a caderneta de poupança. À medida que a taxa Selic ela vai ficando mais baixa, aí a poupança vai se tornando mais interessante. Já aconteceu isso, inclusive, do governo mudar as regras de rentabilidade da poupança, porque ela, em algum momento, ela ficou mais competitiva do que as outras aplicações. Isso acontece no Brasil entre 2012 e 2013, quando ela fica abaixo de 8% ao ano. Mas quando a taxa Selic está muito alta, realmente, a rentabilidade da poupança ela fica muito baixa, porque às vezes ela não consegue sequer fazer a correção da defasagem do dinheiro, porque ela não alcança nem a taxa de inflação. Então, quando a inflação está muito alta e a Selic também está muito alta, a poupança deixa de ser uma boa opção de investimento. Então, em termos de segurança, saindo da poupança, a aplicação mais segura são os títulos da dívida pública. E as pessoas podem fazer isso em casa, se ela tiver, por exemplo, aquele programa de home bank que os bancos disponibilizam. Então, você pode fazer através do próprio banco onde você tem conta, ou você buscar, através do Banco Central ou da Comissão de Valores Imobiliários, uma empresa que seja cadastrada. Então, você pode fazer essa operação. Você pode entrar no site do Tesouro Direto, do Tesouro Nacional, tesourodireto.com.br, e ler lá, ele explica o passo a passo de como você realizar essa transação. O investimento mínimo é de R$32, R$35. No entanto, isso não vai te render nada. O ideal é que você comece essa aplicação a partir de R$500, porque qualquer valor abaixo disso não compensa, porque você vai pagar imposto de renda, IOF, mais a taxa administrativa de corretagem. E quem é que ganha com isso? Olha, o sistema financeiro ganha com isso, de um modo geral, e obviamente que o investidor ganha também, mas se o investimento é pequeno, obviamente que o que você tem a receber é muito pouco. De qualquer modo, os títulos do Tesouro hoje, ele tem uma rentabilidade mais alta do que a poupança e ele é tão seguro quanto a poupança. E quais são as outras opções? Bom, você tem tanto ações como você tem títulos, você tem aplicações pré-fixadas e as aplicações que não são pré-fixadas, mas todas elas têm um risco, que é o risco de você ter uma aplicação que o banco faz que pode render menos, ou você ter uma aplicação que tem uma rentabilidade negativa, a menos que você tenha um contrato que haja uma pré-fixação de taxa com relação à rentabilidade desse investimento. Do contrário, todas elas são de elevado risco, principalmente as ações que oscilam de acordo com a conjuntura econômica. Então, você acaba tendo realmente a poupança ou os títulos da dívida pública como as aplicações mais financeiras, e atualmente a poupança tem uma rentabilidade muito baixa, pelo fato de a taxa Selic estar muito alta e também a taxa de inflação ser muito alta, e às vezes a poupança não conseguir nem corrigir essa defasagem da moeda. Agora, é preciso estar antenado, né, com a economia mundial e com o avanço, por exemplo, dos negócios, né? Aplicar em empresas de software, de tecnologia, sempre favoreceu nos últimos anos. Agora, se você pega uma empresa que está em declínio e você não tem informação privilegiada, você pode perder todo o seu dinheiro. Exatamente. Não, se você não tem tempo para estudar o mercado, investir em ações é um risco muito alto, a menos que você invista em ações como Petrobras ou o Vale do Rio Doce, porque são empresas que são muito grandes e elas trabalham com ativos que ainda que
sofram desvalorização em determinado momento, elas tendem a recuperar isso no máximo em 6 meses, 1 ano. Mas, do contrário, o risco é muito alto porque há uma oscilação muito grande do valor das ações no mercado, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. E, obviamente, para quem não é da área, eu não aconselho, a menos que você não tenha pressa em fazer o resgate dessas aplicações, que é uma outra coisa também a observar. Quem investe em ações, você não pode ter pressa de resgatar. Você tem que ter a paciência de resgatar essas ações somente quando elas estiverem com valor muito alto e você tiver feito o investimento quando ela estava com valor muito baixo. Do contrário, você vai perder dinheiro. Às vezes uma ação está crescendo muito e você compra exatamente no pico do valor. E aí logo em seguida você tem um declínio. Aconteceu isso com a Vale do Rio Doce, naquela crise que a gente teve há uns anos atrás, acho que 2007, 2008, e aí muita gente teve um prejuízo de mais de 50%, ou seja, você investe R$5.000 e você só tem agora 2.000. Por quê? Porque a sua rentabilidade está relacionada à valorização dos ativos daquela empresa. Então, na hora que os papéis se desvalorizam, automaticamente você perde muito, inclusive você não consegue nem resgatar o que você aplicou. Então, quanto mais seguro o investimento, né, por essas grandes empresas e todos esses argumentos, mais segurança você tem de, pelo menos, manutenção do seu dinheiro, mas não de rentabilidade. Exatamente. No caso de ações, você pode, inclusive, perder dinheiro. Por quê? Porque a rentabilidade vai estar relacionada à própria conjuntura econômica, à possibilidade daquela empresa crescer ou não no mercado a partir daquele momento em que você fez a aplicação. Ela pode ter crescido muito até agora e a partir desse momento você pode ter, por exemplo, uma crise no mercado internacional que comprometa a produção de qualquer coisa, aqui, o ferro, o carne bovina, enfim. Então, isso automaticamente vai influenciar no valor dos papéis que você acabou de comprar e você perder parte do dinheiro que você investiu, ou seja, você tinha 50 mil, agora você só tem 30. Por quê? Porque as ações que você comprou, que estavam em alta, agora estão em baixa. E aí você perde dinheiro. Aí qual é como lidar com isso? Esperar que essas ações voltem a se valorizar e correr o risco, inclusive, de que elas baixem mais ainda, porque é assim que o mercado financeiro funciona. Por isso que a gente fala que os títulos do Tesouro eles são seguros, porque dificilmente você vai ter problemas como esse. Você, na pior das hipóteses, você pode tirar algo muito próximo do que você investiu, mas na maioria das vezes você tem uma rentabilidade que hoje, por exemplo, chega a 0,9 ao mês. A poupança está 0,5, 0,5,5. Então, há uma diferença significativa hoje entre os títulos do Tesouro e a caderneta de poupança. Quando você vai para os outros ativos, vai depender muito do contrato que você fez. Se for uma taxa pré-fixada, tudo bem, porque você já sabe mais ou menos quanto vai ganhar. Agora, se não for pré-fixada, você corre o risco, inclusive, de você ter um resgate em valor menor do que o que você investiu. A notícia tem nos ensinado que os empresários fazem assim. Eles apoiam 2 grupos, né, e o que ganhar está com ele. Isso acontece no negócio? Você pode apoiar diversas iniciativas, como pequenas empresas, startups, e aí você termina ganhando mais do que perdendo? Se você tiver dinheiro para diversificar a sua carteira, ótimo, porque você pode investir em títulos do Tesouro, você pode investir em ações, você pode fazer aplicações com renda pré-fixada. Mas para você fazer isso, você precisa dispor de uma quantidade significativa de dinheiro. Se você tem R$2.000, você vai fazer o que com isso? Nada. Então, obviamente que quanto mais recurso você disponha, maior a sua capacidade de fazer uma diversificação desses investimentos. Mas há uma tendência aos mais conservadores de apostar tudo naquilo que naquele instante da aplicação esteja com a taxa de rentabilidade maior. O que é um grande engano, porque no mercado financeiro essas taxas oscilam o tempo todo. Por exemplo, há um ano atrás, você tinha uma inflação que estava muito mais alta do que agora e caiu muito em relação, pelo menos ao que é oficializado, que é o que importa. Então, se você tinha alguma aplicação atrelada à inflação, obviamente e ela não era pré-fixada, você vai perder dinheiro. Por quê? Porque a inflação agora caiu. A taxa de juros, a Selic continua alta, mas a inflação caiu. O que eu estou querendo mostrar é que as regras do jogo, elas mudam o tempo todo e se a aplicação não for pré-fixada, tudo pode mudar. Inclusive, a expectativa de rentabilidade que você tinha quando você realizou determinado investimento, porque você toma como referência as variáveis
que naquele instante são favoráveis para aquela aplicação. Só que, como taxa de juros, taxa de câmbio e a própria inflação, elas influenciam na rentabilidade de todos esses ativos, e como isso muda o tempo todo, não há segurança nenhuma no mercado financeiro. Então, há sempre um risco, com exceção da caderneta de poupança. Mesmo assim, se você investe nela e a rentabilidade dela é menor do que as outras, para você isso já é por si só um prejuízo. Obviamente, nós estamos falando de algumas economias que com pouco valor, né? E economias que pessoas podem ter de grande valor para diversificar. Seria mais vantagem do mediano abrir o próprio negócio, apoiar um negócio e colocar todo esse dinheiro nesse novo negócio e abandonar essa ideia de viver de renda? Não, com certeza. Se você tem... Agora, é importante compreender que o mercado, seja ele financeiro ou mercado produtivo, todo ele traz para o investidor uma taxa elevada, um grau elevado de risco. Você pode investir em alguma coisa que seja muito exitoso no curto espaço de tempo ou em médio prazo, como também pode não dar certo. E a mesma coisa pode acontecer com as aplicações financeiras. Só que nas aplicações financeiras o risco é sempre mais alto, porque você não tem ativo nenhum, você pode perder 50% ou mais daquilo que você investiu, a depender da escolha que você faça na hora de fazer o investimento. No setor produtivo, não. O risco de perda é menor, mas, de qualquer modo, os riscos existem por determinados setores, que são mais dinâmicos, estão mais aquecidos agora, podem não estar amanhã, mas, de qualquer modo, eu tenho entendimento de que um país só pode crescer enquanto as pessoas tiverem uma expectativa de que investir no setor produtivo é a saída. Quando todo mundo estiver investindo no mercado, o mercado financeiro é um capital fictício, ele não gera riqueza. Como esse capital é fictício, ele aumenta o grau de instabilidade da economia. E quanto mais dinheiro você estiver desviando do setor produtivo para o mercado financeiro, maior o grau de instabilidade daquela economia, porque você vai perdendo o lastro. A riqueza é gerada a partir da produção, porque ela que gera trabalho e renda que vai circular e fazer com que essa economia continue crescendo. A partir do momento que você tem um deslocamento muito grande de recursos do setor produtivo para o mercado financeiro, o grau de instabilidade dessa economia passa a crescer muito. E é o que aconteceu com as economias capitalistas nos últimos tempos. A gente teve um crescimento significativo do grau de financiarização. Ou seja, grande parte do patrimônio que as pessoas têm, que está no mercado financeiro, é fictício, porque ele não tem lastro real. E isso, por si só, já aumenta o grau de instabilidade e aumenta o risco, inclusive, da própria aplicação. E o dinheiro não gira? O dinheiro não gira. Até gira, porque o mercado financeiro é um intermediário e ele canaliza isso para o setor produtivo. O problema é quando você paralisa o setor produtivo em função do financeiro, porque um precisa do outro. Quando você tem o crescimento muito grande da aplicação financeira em detrimento da produção, aí sim você coloca todo mundo em risco. Conversamos com Luciana Caetano, ela é economista. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade, Miguel. Um abraço. E depois do intervalo, a gente vai saber quais são os cuidados que devemos ter com a pele durante o inverno.